A nossa aula de hoje é sobre variáveis proporcionais. Então, nós temos duas situações, as variáveis diretamente proporcionais e as variáveis inversamente proporcionais. Então, primeiramente, vamos definir o que são variáveis diretamente proporcionais. Duas variáveis x e y são diretamente proporcionais caso exista uma constante k, então se existir um número real k, tal que x sobre y, a razão x sobre y, seja igual a esse k para quaisquer valores, né, de x e y. Então, ou seja, se eu pegar um x1 e um y1 e fizer a razão, essa razão ela tem que ser igual à razão entre um x2 e um y2, igual a uma razão entre um x3 e um y3. Tudo isso igual a essa constante k. Se a gente pensasse em números, eu poderia pensar, por exemplo, 4 sobre 2, 6 sobre 3, 8 sobre 4. Todas essas frações têm como resultado o número 2. Então, essas frações seriam essas variáveis, né? Substituindo essas variáveis por esses números, nós teríamos variáveis diretamente proporcionais. As variáveis inversamente proporcionais, elas são definidas da seguinte forma. Duas variáveis x e y são inversamente proporcionais caso exista uma constante k tal que o produto entre os dois números resulte em uma constante. Ou seja, mesma ideia, se eu pegar um x1 e y1 e fizer o produto entre eles, tem que dar o mesmo resultado que um x2 vezes um y2, que um x3 vezes um y3. Então, todos esses produtos têm que ser igual a uma constante k. A gente poderia pensar aqui em alguns números cujo resultado é o mesmo, como, por exemplo, 3 vezes 4, 6 vezes 2, 12 vezes 1. Todos esses resultados, todos esses produtos têm como resultado 12. Então, nesse caso, a minha constante seria o 12. Nós vamos aplicar essa situação, né, em alguns exemplos. Primeiro, esse daqui ele também é chamado muitas vezes, né, de regra de 3 simples, mas que na verdade a gente usa esse conceito de variáveis proporcionais para resolver. Então, olha só. Um exemplo bem simples. Uma pessoa comprou 4 camisetas e pagou R$110. Quanto ela pagaria se tivesse comprado 6 camisetas? Então perceba que nessa situação eu tenho duas grandezas envolvidas, duas variáveis, a quantidade de camisetas e o valor pago. Então eu vou fazer assim, eu vou construir uma tabela e organizar essas variáveis, essas grandezas. Então, camisetas e o valor pago. Eu sei que 4 camisetas, o valor pago é R$110. A pergunta é, se eu tivesse comprado 6, qual seria o valor pago? Observe que essas duas variáveis, essas duas grandezas, camisetas, né, e o valor pago por elas, são variáveis diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a quantidade de camisetas, maior vai ser proporcional o valor que eu vou pagar por elas, né? Então, se eu montasse a razão valor pela quantidade de camisetas, essa razão sempre vai ser a mesma. Então, nós temos que resolver essa proporção. Como que eu vou fazer isso? Montando as razões. Se elas são diretamente proporcionais, eu sei que essa razão aqui, 4 sobre 6, tem que ser igual a essa. Então, 4 sobre 6 tem que ser igual a 110 sobre x. Eu vou resolver aqui produto dos extremos, 4 vezes x, igual ao produto dos meios, 110 vezes 6. Então, 4x é igual a 660. Passa o 4 dividindo, 660 dividido por 4, 165. Então, esse seria o valor correspondente a 6 camisetas. No nosso próximo exemplo, são necessários 10 trabalhadores para construir um muro em 12 dias. Quantos trabalhadores são necessários para construir o mesmo muro em 8 dias? Então, de novo, tenho duas variáveis, duas grandezas, trabalhadores e dias. Então, vou construir aqui uma tabela, trabalhadores e dias. Então, 10 trabalhadores demoram 12 dias. A pergunta é, quantos trabalhadores, então, x
são necessários para construir o muro em 8 dias. Essas duas variáveis aqui, essas duas grandezas, elas se relacionam de uma forma inversamente proporcional. Por quê? Se 10 trabalhadores eu demoro 12 dias, se eu quero fazer esse muro em 8 dias, a quantidade de trabalhadores deve ser maior. Então, se diminuir a quantidade de dias, vai aumentar a quantidade de trabalhadores. Então, o que eu posso imaginar aqui? Que o produto entre o número de trabalhadores e a quantidade de dias tem que ser uma constante. Então, esse vezes esse tem que dar o mesmo valor que o x vezes o 8. Por isso que essas duas variáveis são inversamente proporcionais. E aí, se elas são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer para resolver? 10 vezes 12 é a minha constante. Ela tem que ser igual a x vezes 8. Então, é isso que eu vou fazer aqui. O produto entre a quantidade de trabalhadores e o número de dias, 10 vezes 12, tem que ser igual a 8 vezes x. Então, 10 vezes 12, 120. Então, 8x tem que ser igual a 120. Passa o 8 dividindo. 120 dividido por 8, 15. Então, seriam necessários 15 trabalhadores. Então, esse próximo exemplo é bem parecido com o anterior. Um fazendeiro tem ração suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 dias. Se o fazendeiro comprar 80 vacas, a ração seria suficiente para quantos dias? Então, o que acontece nesse caso? Eu vou imaginar a tabela do mesmo jeito. Quantidade de vacas e os dias que ele tem a ração. Então, eu sei que 220 vacas, ele tem ração suficiente para 45 dias. Só que aqui eu não vou colocar o 80 aqui embaixo. Por quê? Se ele comprar 80, então se ele comprar essas 80 vacas, ele já tem 220 com as 80, ele passa a ter 300. Então eu quero saber, para alimentar essas 300 vacas, aquela quantidade de ração que ele tem seria suficiente para quantos dias? Consequentemente aqui, a quantidade de vacas aumentando, o número de dias vai diminuir. Então, eu tenho duas variáveis inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então o produto entre o número de vacas e a quantidade de dias tem que ser igual nas duas linhas da minha tabela. Ou seja, 220 vezes 45 tem que ser igual a 300 vezes x. Isso daqui dá 9.900, passa o 300 dividindo, o x vai dar 33. Então, com aquela quantidade que ele tinha inicialmente, ele conseguiria alimentar durante 33 dias todas essas vacas que ele tem. Nos nossos dois últimos casos, nós vamos falar em divisão em partes proporcionais. Então, nós temos, primeiro, divisão em partes diretamente proporcionais. Essa situação ela é muito comum de aparecer quando nós temos coisas do tipo, duas pessoas resolvem investir em uma empresa. Uma investe 10 mil e a outra investe 20 mil. Depois de um certo tempo, a empresa teve um lucro. A pessoa que investiu um valor maior deve receber um lucro maior. Então, quando isso acontece, nós dizemos que nós vamos fazer uma divisão em partes diretamente proporcionais. Quanto maior foi o investimento, maior será o retorno, maior será o lucro, né, proporcionalmente. Então, nós vamos fazer um exemplo apenas com números aqui, mas que o conceito é basicamente esse. Olha só, dividir o número 1.200 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, olha como que nós fazemos esse tipo de divisão. Sejam A, B e C as partes, né? As partes que eu vou dividir esse número 1.200. Então, eu vou dividir ele em 3 partes. Sendo A, B e C, eu sei que a soma dessas partes tem que dar o 1.200, que é o número que eu estou querendo dividir. Então, o que eu vou escrever? Que, considerando, né, na ordem, A sobre 2 tem que ser igual a B sobre 3 e igual a C sobre 5, que é a nossa ideia de divisão, né? A nossa ideia de variáveis diretamente proporcionais. Isso daqui tem que ser sempre igual. Quando eu escrevo essa igualdade, eu posso reescrever isso daqui. Existe uma propriedade da proporção que é a seguinte: se isso daqui é uma proporção válida, então a soma dos numeradores também é proporcional à soma dos denominadores. Ou seja, A mais B mais C é proporcional a 2 mais 3 mais 5. Essa soma A mais B mais C, eu já sei que é 1.200.
2 mais 3 mais 5 é 10. Então, 1.200 dividido por 10 dá 120. Então, veja, tudo isso daqui, quando eu pego esse A dividido por 2, tem que dar 120, esse B dividido por 3 tem que dar 120, e esse C dividido por 5 tem que dar 120. Ou seja, para eu achar o valor do A, eu vou fazer 120 vezes 2, que dá 240. Para achar o valor do B, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo 120, que dá 360. E para achar o valor do C, eu vou pegar esse 5 e multiplicar pelo 120, que dá 600. Então, basicamente, você vai pegar o número que você quer dividir e somar e dividir pela quantidade da soma, né, das partes. Isso daqui vai ser o referente a uma parte. O primeiro vai receber 2, então vai ser o dobro. O segundo vai receber 3, é o triplo. O terceiro vai receber 5, 5 vezes essa quantidade. E por último, divisão em partes inversamente proporcionais. Esse caso ele é muito comum quando nós estamos falando em situações como, por exemplo, a de corrida. Quanto menor o número, né, quem chega em primeiro vai ganhar mais do que quem chega em segundo, que vai ganhar mais do que quem chega em terceiro. Então, teoricamente, quanto menor é o número, mais a pessoa vai receber. Então, nesse caso, a gente chama de divisão em partes inversamente proporcionais. Olha só o exemplo. Dividir o número 550 em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 3. Então, como se fosse uma corrida. Um prêmio de 550, primeiro, segundo e terceiro colocado. O que acontece nesse caso? É um pouco diferente do anterior. Nós vamos fazer assim, ó. Seja K a nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, eu sei que se eu somar essa constante sobre cada uma das partes, eu tenho o total que eu quero repartir, tá? A minha primeira constante, então constante sobre 1, mais a constante sobre 2, mais a constante sobre 3 é igual ao número que eu quero dividir. Como que eu vou fazer essa conta para achar o valor da constante de proporcionalidade? Aqui nós temos frações, então nós temos que achar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso aqui vai ser 6. Então eu vou ter que colocar o 6 dos dois lados da igualdade, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então olha só como que ficaria. Então o mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 1, 6. Vezes K, 6K. 6 dividido por 2, 3. Vezes K, 3K. 6 dividido por 3, 2. Vezes K, 2K. Como não tem número nenhum aqui é 1. 6 dividido por 1, 6. Vezes 550, 3.300. Chegou nisso daqui, uma equação racional, né? Pode cancelar os denominadores. Então, 6K mais 3K mais 2K dá 11K, igual a 3.300. Passando esse 11 dividindo, 3.300 dividido por 11 vai dar 300. Então, o que é esse K igual a 300? A minha constante de proporcionalidade. Ou seja, ao fazer 300, um número vezes 1, um outro número vezes 2 e um outro número vezes 3, todos eles têm que dar a minha constante K, que é igual a 300. Para eu descobrir quais são esses números, basta eu vir aqui e trocar cada um desses K pelo 300 que eu encontrei. Ou seja, a primeira pessoa vai ganhar 300 dividido por 1, 300. O segundo, 300 dividido por 2, 150. E o terceiro, 300 dividido por 3, 100. Então essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.